Então, fala galera, hoje a gente está aqui em mais um Passando o Código. Hoje é com o nosso querido Jonathan. Ele vai contar um pouco da história dele na TI. E vamos lá, Jonathan. Primeiro, a gente sempre pergunta aqui sobre como era o seu comportamento na escola. Você era mais daquele aluno que sentava na frente, na primeira cadeira, ou era mais o pessoal do fundão? Cara, assim, né? No fundamental mesmo, era bem mais nerd, né? Então, era da Uhum. galera realmente que só tirava 10 ali e sentava na frente, né? Mas quando passei ali para o ensino médio, aí você já mudou um pouco, né? Você baixou um pouco aí essa média de 10 para um 8 ali, né? E tudo. Mas sempre tive assim na galera ali que sempre estava ali nas notas boas, né? Legal, legal. Eu pergunto assim, cara, porque muita gente tem esse estigma, né, de, pô, só o pessoal que era nerdão na escola, só o pessoal que era, sabe, CDF que consegue programação, e praticamente todo mundo que a gente entrevistou aqui não teve ainda ninguém que era da turma da frente. A turma do fundão aí tá dominando a TI. E legal, cara. Continuando um pouco, qual foi a primeira vez que você teve contato assim com tecnologia? Foi alguma parte assim na escola mesmo? Veio depois? Como é que isso veio? Assim, eu falo muito com meus amigos, né? Eu tive o privilégio de, o meu irmão mais velho, né? Ele sempre foi muito autodidata, né? Então ele já Uhum. mexia muito com computador, formatação do computador, ele pegava rádio para desmontar e montar, aprendia muitas Caraca. coisas sozinho, né? Então, eu peguei um pouco disso dele, né? E foi justamente quando ele estava um pouco mais velho, né? Foi justamente na época que estava bombando questão de locadora de videogame, lan house, né? Uhum. Então, ele acabou construindo uma locadora de videogame e uma lan house, né? Então, dentro da minha casa eu tinha isso, tinha acesso a isso. E Rapaz, aí, viveu o sonho, viu, de muita criança. exatamente. Então, é que nem a gente fala, né? A gente matava o verme, né? É. Justamente aí com videogame, computador. Então, graças a Deus, eu tive muito contato com isso desde cedo. E eu tinha por volta de uns 12 anos, mais ou menos, nessa época. Uhum. Cara, que legal. E aí, então você tinha tipo o hack ali que toda criança queria ter, né? Porque o pessoal de hoje não entende muito, mas ali nos anos 2000, né? Era muito forte essa questão da Lan House, porque praticamente ninguém tinha computador, videogame em casa, e aí ia a criançada lá do bairro todo jogar lá, né? Era muito legal isso daí. Exatamente, E, exatamente. e assim, era muito comum também ter, tipo, vários meninozinhos lá, né, também que ficavam olhando os outros jogar, porque às vezes acabava o dinheiro ali e tal, e ficava olhando, e deixa eu jogar um pouquinho. Era engraçado demais essa Esse, coisa. Jonathan, esses aí eram os famosos perus, né? Que a gente chamava. macho, aqui no Ceará a gente chama de peru. Fica ali só olhando e comentando. Jonathan, aqui a tua câmera deu uma travadinha. Tenta desativar. Pronto, voltou Pronto. ao normal agora. Tudo certo. E aí, você disse que seu irmão era autodidata, foi aprendendo só, né? E que você acabou herdando isso dele. No caso, qual foi o primeiro contato assim que você teve com programação? Foi tentando aprender só também? Como é que foi isso aí? Explica um pouquinho pra gente. Pronto, logo na sequência, né? Eu fui um pouco adiantado na escola, né? Então, eu comecei o ensino médio, eu tinha 13 anos, né? Ah, legal. E aí, nessa mesma época, o governo começou com as escolas de tempo integral, né? E nessas escolas, né, não sei se o pessoal aí conhece, mas você passa literalmente o dia na escola, né? Você tem as matérias comuns e Uhum. no outro período você tem o ensino técnico. Então você já sai do ensino médio com uma formação técnica, né? No meu caso, eu fiz o técnico em informática e foi lá onde eu tive contato a primeira vez com programação, né? Comecei ali com HTML, né? Tive aulas de PHP, Java, né? Tive uma base muito boa lá dentro da escola, isso tudo no ensino médio, né? Isso me Legal. ajudou muito posteriormente na faculdade. Mas o primeiro contato que eu tive, e aí foi com HTML em si, né? Tipo, a gente botando itens na tela, listas, pintando a tela de outras cores, e com aquilo eu já fiquei muito encantado, né? Conforme eu fui Uhum. pegando algumas linguagens de programação, como PHP, Java, vendo a coisa funcionando ali junto, né? E aí me encantou muito e como eu tinha esse acesso em casa também, né? Entendo que eu tinha esse favorecimento aí nessa época de ter o computador em casa, eu madrugava muito à noite estudando também, né? O complemento dessas aulas que eu tinha na escola.
Legal, cara, legal. É muito importante, né? Eu vejo como essa medida de ter uma escola de tempo integral como uma coisa assim que deveria, na minha opinião, ser todas as escolas, porque no seu caso foi técnico em informática, né? Mas tem vários outros tipos lá de tecnólogos, né? Que eles ensinam, então já acaba direcionando ali às vezes a pessoa para um emprego bem melhor do que ela poderia ter, né? Se só tivesse a escola ali de manhã. Exatamente. Lá tem outros cursos também, né, como enfermagem, segurança do trabalho, turismo, né, e no terceiro ano você já sai assim, né, no terceiro ano, no último semestre do terceiro ano, você faz um estágio obrigatório de 4 meses, né, Uhum. então você tem uma experiência de estágio e pode ou não ser efetivado. No meu caso, após finalizar o estágio, eu fui efetivado, né, e aí sigo minha carreira até hoje, desde então. Caramba, cara, isso já na escola ou após a faculdade que você foi efetivado? Não, na escola mesmo. No Na terceiro escola ano do mesmo. ensino médio, você, por obrigação, você faz um estágio de 4 meses, todos os alunos, né? E após o estágio, a empresa pode ou não contratar você, né? No meu Sim, caso, eu cara. acabei ficando contratado e sigo até hoje, né? E na minha carreira. Cara, que coisa legal. Eu acho que na área da TI é uma das poucas onde tem essa oportunidade de você ali ter um estágio e enquanto você está estudando, ter um estágio ali, quando terminar já ser efetivado, porque justamente é uma área onde tem muita falta de mão de obra, né? Há muita demanda, que precisa de muita gente e acaba não tendo essa quantidade de pessoas necessárias, né? Então, muita gente que a gente entrevista aqui também tem uma história bem similar. Realmente estava ali estagiando quando estava aprendendo, e logo depois de finalizar ali a graduação ou a escola de ensino médio, acaba sendo efetivado pela empresa. Aí no caso, Jonathan, já faz assim quantos anos que você teve o primeiro contato com a programação, por assim dizer? Com programação, foi no segundo ano do ensino médio, então, deixa eu ver aqui, peraí, que eu sou um pouco velho. Cara, foi 2009, né? Então já fazem aí 16 anos, né? Cara, que história, viu? E no caso, Jonathan, você disse que foi ali no segundo ano do ensino médio, que teve o primeiro contato, né? É isso, E já no terceiro ano ali você já tinha um estágio, não era isso? Então demorou exatamente. ali em média um ano para aprender até conseguir de fato conseguir pelo menos um estágio nisso, né? E o interessante é que logo depois de finalizar o ensino médio você já foi efetivado logo contratado, né? Exatamente. Assim, como nessa minha época de ensino médio, quando eu estava no primeiro ano, né, que era 2008, né, ali, é, foi quando surgiram essas escolas técnicas, né? Uhum, Então, pegaram escolas comuns, né, do governo e adaptaram para serem técnicas. Então, assim, nessa escola que eu fui, por exemplo, a gente estavam sendo montado ainda um laboratório, né? Então, a gente teve mais aulas de formatação de computadores, redes, né? Porque era mais simples de se ter essas aulas, sim. enquanto esse laboratório ficava pronto para aí somente no segundo ano ter acesso às aulas realmente de programação, né, banco de dados e as outras matérias, né? Então, no segundo ano ainda, eles questionam você sobre, não sei como é que está hoje, né, faz muito tempo, mas eles questionavam sobre, tipo, ó, qual área que você quer, consegue vagas tanto de desenvolvimento quanto de suporte, né? Legal. Só que eu tive muito receio na época, porque eu tinha uma base melhor de suporte, por conta do meu irmão, né? Porque ele já Uhum. tinha me ensinado a montar computador, né? Enfim, fazer várias coisas já. Então, eu optei por iniciar no suporte, né? Mas nunca deixei de estudar a parte de programação. Tanto é que na sequência também eu já entro na faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, né? E trabalho, fico fazendo faculdade ao mesmo tempo. Mas depois que eu consegui essa oportunidade de fato de trabalhar com programação, isso já em 2013, né? Já tinha 2 para 3 anos aí de carreira na área de infraestrutura, né? Uhum. E aí foi daí até hoje que eu segui realmente na minha paixão, que é desenvolvimento de software mesmo. Cara, será que é desse tecnólogo que vem o meme que todo programador formata computador? Já teve alguém Cara, da família que perguntou se você formatava computador? sempre tem, né? Formatar computador, ajeitar ar-condicionado, cafeteira, o É que tiver clássico. ligado na tomada é com a gente, né?
Mas aí, cara, depois que você saiu do colégio, né, você já engatou na faculdade ou você ainda esperou alguns anos? Assim, na verdade, eu tentei a faculdade pública, né? Eu venho de uma família de uma renda mais baixa, né? Então, não tinha Uhum. condição de pagar uma faculdade mesmo privada, né? Então, tentei Enem ali, né? Tentei faculdade pública na época. Aí levei bomba ali no primeiro ano, né? Não consegui fazer faculdade, fiquei só trabalhando mesmo. E tentei novamente no segundo ano. Aí não consegui no primeiro semestre, mas aí abriram meio que uma repescagem ali no meio do ano, né? Isso já em 2012, né? E aí em julho, mais ou menos ali, eu consegui uma bolsa do ProUni, né? 100% pelo governo, e comecei a faculdade, como mencionei, de análise e desenvolvimento de sistemas na Unifometro, né? Caramba, cara, que legal. E tudo isso você já tinha um emprego e já trabalhava e já tinha uma renda ali também na área da TI, né? Isso. Nessa época, ganhava um salário mínimo e meio, mais ou menos, né? E isso Uhum. ainda trabalhando com parte de infraestrutura e suporte, né? Sim. E assim, já estava casado também, casei muito cedo, já estava morando junto, já estava com um filho também, então tudo isso aí junto, né? Foi um momento assim, é difícil, obviamente, né? Você trabalha, estuda, cuida da família e tudo, mas olhando para hoje assim, eu não me arrependo porque valeu muito a pena para o meu crescimento, tanto pessoal quanto profissional também. Com certeza, cara. Porque assim, por mais que o salário não fosse tão alto na época, né? Ainda assim, é um emprego que te permitiu ainda fazer uma faculdade também, né? Tem essa flexibilidade ali para você conseguir também fazer uma faculdade. Acho que são poucos empregos hoje, né? Que tem essa flexibilidade de você conseguir estudar também uma faculdade. E, cara, eu falo sempre aqui, todas as pessoas que a gente entrevista, eu busco sempre entender mais a história e é incrível como tem esse ponto em comum, que é a pessoa buscar mais para a vida dela. Em algum momento ali você querer mais e se esforçar bastante, né? Porque eu entendo que não deve ter sido fácil você ter família, filho, trabalhar e fazer uma faculdade. Então, realmente é o que eu falo aqui sempre para a galera. Se você quer melhorar mesmo de vida, tem que ter um esforço ali, pelo menos por um período de tempo, né? E é inevitável, assim, eu acho que eu não consigo ver a pessoa crescendo ali mais de vida sem ter, de fato, esse esforço antes, que às vezes para algumas pessoas é aprender programação, para algumas outras é se especializar, então cada pessoa tem ali é, seu esforço, seu deserto, né, que precisa percorrer. Isso é muito legal. Mas aí, Jonathan, você fez a graduação, você passou toda a graduação na mesma empresa, você trabalhava... Não, aí é que tá. Assim que eu comecei nessa bolsa, né, na faculdade, na Uhum, graduação, eu acabei trocando de empresa, né, ido para um nível já de analista 2, né, já de prestação de serviço, mas ainda na área de infraestrutura. E aí foi somente em 2013, né, no ano seguinte, eu estava no segundo semestre da faculdade, e aí eu tive acesso a alguns professores, né, da faculdade também, e isso aí me abriram portas, né. Então, tinha lá o professor Marcelo, né, Marcelo Barroso, que me deu uma oportunidade, né, troquei uma ideia com ele estava montando uma equipe nova na empresa que ele estava assumindo, né, e aí ele me deu a oportunidade lá sim, ele literalmente me deu a chance porque só trocando ideia mesmo, né, tipo, ele não acabou não fazendo nenhum teste comigo para saber meu nível, mas da minha capacidade, foi realmente só uma conversa, ele, não, cara, eu vou te colocar uma oportunidade aqui e vou apostar em você. Ele apostou em mim e quando essa oportunidade chegou, e aí eu já estava preparado, né? Porque, como eu te falei, por mais que eu estava trabalhando com infraestrutura, né? Já estava fazendo a faculdade, já havia algumas coisas na faculdade. Já tinha uma bagagem também da escola técnica, né? Que eu tinha, fora os estudos que eu fazia por fora também, né? Então, agarrei a oportunidade e ali consegui deslanchar lá dentro da empresa, né? Assumir lá projetos grandes lá dentro da empresa, o projeto principal, aliás, lá que eles utilizavam, né, e fui crescendo lá dentro e fui cada vez mais buscando, como você mesmo falou, né, novas oportunidades, melhorias, né, e qualidade de vida. legal, cara. Então foi nesse ponto aí que você saiu do suporte, né, infraestrutura e passou a ser desenvolvedor de fato, né? Entrou Exatamente. aí como desenvolvedor. Foi em 2013 que você tinha dito? Exatamente.
13 de abril de 2013. Olha aí, a data ficou marcada. Ficou, tá. Então, tem aí mais ou menos 12 anos que você está na carreira de desenvolvedor, cara. Exato. Dado todo esse retrospecto, o que é que você aprendeu assim que você disse, cara, se eu soubesse disso aqui um pouquinho antes, eu acho que eu gostaria de saber isso aqui um pouco antes. O que é que você conseguiu aprender de mais valioso assim nessa jornada de 12 anos como desenvolvedor? Boa pergunta. Cara, assim, né, olhando o retrospecto para trás, eu no começo era uma pessoa que, assim, né, cheguei com muita sede, né? Então, chegava uma atividade, pegava, abraçava ali, entregava super rápido, não me importava muito como é que estava sendo feito, porque se estava, né, e tinha muito retrabalho em cima disso depois, né? Uhum. Então, tipo assim, para a galera aí que ainda está como júnior e quer dar uma levada aí para um pleno, pelo menos, né? Acho que um ponto principal e crucial é você sempre analisar o que está se pedindo, né? Analisar de forma técnica e analisar também voltado ao negócio, né? Que você está trabalhando, antes de sair implementando de qualquer jeito, porque isso gera muito retrabalho, primeiramente, né? Você acaba tendo que voltar naquela atividade ali depois, e mostra também uma maturidade, né, sua ali como um técnico, né? Então, eu acho que você parar, pensar e planejar, né, um pouco mais antes de sair só botando a mão na massa e entregando, tipo, ó, tá pronto. Eu acho que vale muito mais a pena, me fez evoluir muito a partir desse ponto, né, como profissional tecnicamente, né, começar a analisar e avaliar o que eu estava fazendo, né, e me gerou muito menos retrabalho. Então, acho que encurta um pouco o caminho você fazer isso, né, do que simplesmente você ser reconhecido por várias entregas que não saem tão bem feitas e acabam voltando, né? No caso, é uma boa perguntar se tiver dúvidas, por exemplo, para um líder e tudo. Muita gente tem esse problema, né, de ter vergonha de perguntar ou achar que é uma pergunta assim que ele teoricamente deveria saber. Na sua visão, o que é que você pensa sobre isso? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Desde a infância sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Hoje eu estou numa posição de liderança, né? Na empresa atual que eu estou, liderando uma equipe. E assim, por mais que eu fosse tímido, eu sempre quebrei essa barreira em mim de querer resolver problemas. Então, se precisasse falar com qualquer pessoa, eu sempre fui atrás e falei. Acho que isso também é uma grande vantagem. E que você aí, que também que está como júnior aí, não precisa se sentir, ninguém sabe tudo, né? Então, seu líder não vai saber tudo, o arquiteto da sua empresa não vai saber tudo, né? Então, uma coisa que eu percebo também hoje é que quanto mais as pessoas aprendem, mais elas sabem que tem muito a se aprender ainda. Então, elas acabam se tornando até mais humildes de entender, pô, esse cara está com dúvida, e para mim, que, por exemplo, já estudei isso, pode ser uma besteira, mas eu entendo o lado do cara, que ele está começando agora, está aprendendo, a gente vai lá de mãos dadas e resolver o problema, né? Então, não tenho vergonha de perguntar, né? Eu, particularmente, adoto uma metodologia no meu time, que é, se está precisando de ajuda, levanta a mão, vamos resolver junto. Se está com dúvida de alguma coisa, chama aí que a gente troca uma ideia, né? Então, acho que tem muito profissional hoje assim, no mercado, né? Todas as pessoas que eu trabalhei hoje, até então, nunca tive nenhum problema com relação a isso, né? Sempre que eu tinha dúvidas, chegava lá, cara, eu estou sabendo fazer isso aqui, ou então tem alguma forma melhor de fazer, né? E assim também eu aprendia muito, né? Então, foi assim também que eu evoluí muito tecnicamente, foi perguntando. Então, parem de ter medo aí de perguntar as coisas e comecem a perguntar mais. Até porque, cara, realmente é uma dor muito forte hoje, né? Principalmente as pessoas mais novas, né? A famosa geração Z, tem muita essa timidez, tem uma vergonha de perguntar, e realmente é importante perguntar, ninguém sabe de tudo. Mas aí, Jonathan, você disse que está no cargo de liderança hoje. Você pode explicar um pouquinho para o pessoal que está em casa qual a diferença assim, de você ser um júnior, por exemplo, e estar no cargo de liderança como você está hoje? Claro. Assim, obviamente, você como um líder, você já passou por essas fases também, né? De júnior, pleno, sênior, até chegar a esse cargo de liderança, né? Então, você entende a fase que cada pessoa está, né? Cada liderado seu está. Então, no caso do meu time hoje, eu tenho uma pessoa pleno comigo, né? Tem programadores júnior, tem programadores sêniores também. Então, você sabe como lidar com cada um, sabe como puxar cada um, sabe como fazer cada um evoluir da melhor forma, né? Então, por exemplo, eu como líder, se eu trabalho com uma pessoa júnior, obviamente eu vou tentar exigir o nível júnior dela e extrair um pouco mais para que ela vá crescendo, né?
obviamente, dentro dos limites da capacidade de como ela vai se desenvolvendo. Então, acho que a diferença hoje em dia é que é uma carga maior também em cima do líder, né? O líder hoje, ele tem um papel muito fundamental de você vai fazer uma ponte ali entre as solicitações de demandas, que vêm de vários lados, né? E os liderados dele. Então, acho que a ideia do líder ali também é controlar isso bem para que chegue no programador júnior, por exemplo, né? Realmente só a tarefa ali já mais enxuta, né, o possível, para poder se concentrar e entregar aquilo, o objetivo final da atividade dele. Né? Então, assim, o papel do líder hoje não envolve só realmente cuidar do time, né? Tem mais atribuições, que acaba que o time acaba que nem às vezes vê, né? Então, reportes de reunião, né? Quando o módulo está pegando fogo, você que tem que estar ali, né? Então, várias noites ali. Então, acho que a maior diferença é isso, o líder ficar como uma barreira ali, como uma ponte, né? Para poder deixar mais tranquilo o trabalho dos liderados, né? No caso aí tu falou do programador júnior, por exemplo. Cara, que legal. Muito massa isso daí. E realmente é que é uma maturidade muito maior, né, do que um júnior, por exemplo. Mas no caso, Jonathan, uma dúvida que é muito comum também para quem não está dentro da área da TI. Quanto tempo leva mais ou menos para você sair de um júnior, por exemplo, e chegar até ser um cargo de liderança, né? Quanto tempo em média você levou e quanto tempo é em média, por exemplo? Certo. Assim, eu acho que vai muito de cada perfil, obviamente, né? Hoje, essa geração também que está vindo aí, é todo muito, muito acelerado, então a galera aprende realmente muito rápido. Já tive um time de 5 pessoas que a média de idade deles eram, tipo, 21 anos, 22 anos, né? Caramba. A galera super nova e os caras entregavam, assim, qualidade absurda, porque eles mastigavam realmente o conteúdo ali, então, é uma galera bem acelerada, né? Então, assim, de fato, eu acho que uma média, né, assim, que a gente poderia colocar aí seria de sair, de fato, de um júnior para um sênior ali, ou um cargo de liderança, aí talvez uns 5 anos, pelo menos, né, é uma média que eu coloco, assim, não como uma regra, tá? Porque, como eu falei, de pessoa por pessoa, para pessoa, né? Mas, no meu caso, por exemplo, eu comecei lá em 2013, né, como programador júnior, aí sempre eu ficava tentando tomar a frente das coisas, né? Então, tipo, sempre tive muito esse perfil de, tipo, tem que resolver isso aqui, me daqui, me ensina como é que funciona e tal, e absorvendo do cara que estava acima e tudo. Às vezes esse cara saía, ou então ele ia para uma outra área, e eu acabava assumindo, né? Então, sempre tive um pouco dessa parte de tomar frente, de assumir realmente a bronca, né? Mas, para ser efetivado, assim, agora tu é um líder, tá aqui tua equipe e tudo, eu acho que demorei aí uns 7 anos, mais ou menos, na minha carreira, né, para poder ter, de fato, assim, tu é um líder técnico, tá aqui tua equipe. Né? Mas, antes disso, já fazia muito esse papel de forma meio que informal, assim, na empresa, né? Sim. No caso, Jonathan, por exemplo, qual é o marco que faz você deixar de ser um júnior e passar a ser um pleno, por exemplo? Como é que isso ocorre dentro da empresa? Você recebe um novo contrato ou é quando você muda de empresa? Você pode responder um pouco essa questão também? Sim, claro. Eu acho que, como eu falei, um ponto até para a galera aí se ligar, né, que acho que dá uma diferença já desse júnior para pleno, é você ser um pouco mais crítico do que você está fazendo, né? Então, você recebeu uma demanda, tem que, sei lá, fazer uma funcionalidade X, analisar o que você vai fazer, o que você vai usar para ser feito, analisar a parte de código técnico e analisar também a nível de negócio, né? Tentar entender para que aquilo está sendo feito. Obviamente, você nunca vai precisar saber de tudo, né? Mas você entender pelo menos qual o contexto daquela atividade. Eu acho que quando o programador começa a pensar um pouco mais além do que só pegar aquela atividade, ler o que está no conteúdo, escrever um código, tá aí, poder hackear, né? Eu acho que é onde ele começa a ter a diferença de um júnior para pleno, né? Na minha visão. Mas, assim, do meu lado, foi mais ou menos por aí, né? Como eu te falei, quando eu entrei ali naquela vontade ali de entregar, né? Que era a minha primeira oportunidade como programador, eu queria falhar, né? Estava estudando para aquilo. Uhum. Então, eu entregava as coisas muito rápido, né? Fazia muitas entregas, muito rápido. Porém, não sai com tanta qualidade, né?
E isso aos olhos, por exemplo, dos arquitetos da empresa, né, dos gerentes, até, tipo, quebrou tal coisa lá em produção. Quem foi que fez? O John, né? Então, isso não é legal, né? Então, conforme eu fui entendendo, absorvendo, entendendo para que era o negócio, para que era aquilo que eu estava fazendo, né? Aí você vai começando a ter um pouco mais de maturidade, começando a ter um pouco menos de pressa, né? Obviamente, a pressa é necessária em alguns momentos, não tem como, né? Podem ter certeza que algum dia vocês vão ter que fazer algum código que você sabe que não está legal, mas vai ter que ir assim mesmo. Mas eu acho que essa maturidade de você entender, né, tentar entender um pouco mais do negócio onde você está inserido e também do porquê você está fazendo aquilo. Né? Acho que é aí onde você começa a virar a chavinha ali de sair do júnior para um plano. Legal, cara, muito massa esse insight, viu? Realmente ter mais cuidado, né? Ser mais cauteloso ali. E eu faço essa pergunta, Jonathan, porque uma reclamação muito comum, né, das outras profissões é que muitas vezes você não tem assim um plano claro para onde crescer. Muitas vezes você acaba se formando ali na faculdade, consegue um emprego e acabou. Tipo, você não tem, por exemplo, como na TI, que você começa no júnior, depois passa para pleno, depois sênior, depois começa a virar tech lead. Muita gente também acaba montando empresa ou seguindo outro caminho também. É muito amplo as possibilidades e sempre tem uma escada a mais para você seguir se quiser. Né? Não, o cara também não é obrigado a querer buscar sempre mais, mas se quiser seguir mais, tem também essa escada. Eu estava vendo uma pesquisa que era muito interessante, que foi feita assim com várias pessoas e as perguntas eram o que te desanima mais no emprego. Aí as opções eram chefe ruim, salário baixo, carga horária alta, eram assim, umas 5 opções. E a que era pior dentre todas essas era não ter para onde evoluir. Ou seja, é uma das coisas que as pessoas mais sentem assim, porque você sente que o tempo vai passando, você vai fazendo ali a mesma coisa e você não sai do canto. Eu acho que isso deve gerar uma frustração muito forte, né, cara? E tem uma coisa que não acontece nos profissionais de TI. Acho que, assim, o mundo da TI ele é muito dinâmico, né? Então, e antes, na empresa anterior que eu estava, né, antes dessa, eu tinha uma equipe um pouco maior, né? Então, eu conseguia diversificar um pouco mais isso neles, né? Então, o programador, né, o programador em si, normalmente as pessoas que trabalham com programação, elas gostam de mexer em coisa nova, né? Gostam de sair um pouco daquilo que ela está no dia a dia ali mesmo. Né? Então, tentava fazer um pouco desse rodízio justamente para ir motivando. Botava alguém para mexer numa tecnologia nova, botava alguém para mexer num módulo novo que era totalmente diferente do que ela mexia, né? Para poder ir empolgando mais, porque eu concordo com essa pesquisa aí totalmente, se você fosse responder, eu responderia isso também, né? Mas isso é muito do meu perfil também, porque para mim eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender, né? Então, quando eu estou numa empresa, eu sempre busco alguém que eu vejo, esse cara aqui tem um nível técnico melhor, esse cara que sabe especificamente esse aqui muito melhor do que eu, então eu vou colando nessas pessoas, e também uma dica para a galera aí, né? Colar em pessoas-chave da empresa, né? Então, tem um arquiteto de software que ele tem muito conhecimento da estrutura do negócio, né? Então, tu pode colar nele para absorver conhecimento técnico, né? Tu tem ali, sei lá, um PO que domina o produto, né? Tu pode colar nele para poder absorver para que aquele produto funciona, por que ele é feito, quem que ele atende, né? Então, isso também ajuda na evolução, né? Mas, voltando aí ao que tu falou, né? Dessa questão de não ter para onde evoluir, eu acho que frustra muita gente nesse sentido mesmo de, tipo, pô, vou ficar estagnado nisso aqui, mexendo nisso aqui para sempre, né? Tô cansado de mexer nisso aqui, eu quero algo novo, quero mexer em alguma coisa nova. Às vezes nem é só o salário, realmente, né? Às vezes só de estar ali, te coloquei num projeto novo, com tecnologia nova, um desafio novo, a pessoa já se empolga e já dá um respiro novo, né, para ela. Sim, cara, isso é muito legal, essa dinamicidade, porque você acaba implementando coisas e coisas novas, novos desafios que você nunca fez antes, ou talvez que nunca fez algo desse mesmo jeito, aparece com frequência, né? Mas aí, Jonathan, você indicaria a área da TI para o seu filho? Ele está com quantos anos hoje, Jonathan? Cara, ele está com 12 anos já, né? 12 anos. Eu tô com 30 hoje, né? Tá com 12. Eu tive ele aí aos 18. Mas eu acabei de ter outro filho também, né? Ele tá com 6 meses, né? Então eu tenho 2 meninos aí, o Isaac e o Matia.
Particularmente, o Isaac, ele tem muita aptidão, sabe? Ele é uma pessoa que tem um raciocínio lógico muito bom, né? Hoje em dia ele já ele mexe ali com Scratch, né? O Olha sonho aí. dele é criar jogos, né? Então, ele pega ali o Scratch e faz jogos lá no Scratch, e aí começou a mexer em Unity também agora. Mas ele também tem um lado artístico muito bom, né? O lado criativo dele é muito bom. Então, ele pinta, ele desenha, né? E ele é muito bom nisso também. Mas, assim, obviamente, eu sou... não vou forçar ele a nada, né? Se ele for seguir essa área, vai ser por vontade dele, né? E se ele for seguir, vai ter totalmente meu apoio, né? E minha ajuda aí para tentar direcionar ele da melhor forma, né? Mas eu quero que ele siga o que realmente ele faz sentido para ele, o que ele ama, né? Porque ele também tem muitas outras aptidões que ele gosta muito, tipo cozinhar, né? Também ele gosta muito. Então, pode ser que ele acabe nem indo para essa área realmente de programação, né? Então, não me encano muito com isso, não. Legal, cara. E é interessante, né? Ele já mexer com o Unity ali, fazendo joguinhos no Scratch. O Scratch é uma ferramenta assim que eu acho excelente. Eu acho que quem quer entrar na área da TI hoje, quer começar a aprender programação, acho que o Scratch é um excelente caminho. Porque ao invés de você ter que digitar código, eu acho que uma barreira muito grande inicial é isso, né? Você entender o que é que você está escrevendo ali e entender como a máquina entende aquilo. Eu acho que leva um tempinho até você ter essa maturidade, esse conhecimento. Já no Scratch não, é só como você arrastar blocos, né? O bloco mesmo já diz. Fazer isso por enquanto tal coisa. Então, é muito mais fácil de você aprender as bases para quando for de fato programar, escrevendo o código, você já, isso aqui eu já vi no Scratch. Você já entende ali pelo menos a base, a lógica, e aí você precisa aprender só mesmo a sintaxe, né? Que chamam que é justamente a maneira como escrever aquilo. Eu acho que é uma das melhores formas que tem de aprender programação hoje. Exatamente, E, assim, desculpa até te cortar isso. Eu apoiei muito ele também sim, ele partiu dele mesmo, né, essa parte do Scratch aí, mas eu apoiei muito para ele investir um pouco nisso também, porque por questões de aprender realmente lógica, né, em si. Ele é uma coisa que ele tem muita aptidão para isso, né, e eu vi que melhorou muito, né, então, tipo uhum, assim, às vezes uma semana depois eu ia ver, ele tinha feito um projetinho já todo lá, o jogo funcional, lá de pescaria, sei lá, fazer alguma coisa lá, já tava rodando um cara, joguinho bem legal lá no Scratch, e eu fiquei tipo, caramba. E aí eu vi lá, assim, na minha época, não tinha Scratch, né? é, Então, assim, a gente usava um programa lá do Linux, era Caturtle, eu acho o nome, e era com Portugal, né? Então era bem parecido ali com os bloquinhos, você ia fazendo uma tartaruguinha lá andar, desenhar alguma coisa na tela, mas meu primeiro contato assim com a linguagem foi com isso aí, né, com Portugal. Mas o Scratch realmente, como tu falou, acho que é uma ferramenta fantástica, aí, principalmente para a galera que quer aprender lógica de programação, né? E vou te falar, viu, já recentemente estou vendo muitas vagas que tipo, exigem algumas tecnologias na vaga em si, mas na entrevista mesmo o pessoal opta mais pela galera que já tem uma base de lógica ou já tem alguma base de alguma outra linguagem que nem é requisito da vaga e a empresa está disposta a trazer você e ensinar, entendeu? Porque realmente a parte de sintaxe é basicamente um estudo que você vai fazendo ali, vendo como é que funciona a linguagem, né, e você acaba absorvendo. Mas a lógica em si, que é o core ali da programação, né, é a mesma para tudo, né? exato, exatamente, exatamente. Cara, que legal. E assim, ainda mais, como você disse, se o seu filho não seguir na área da TI, só de ele estar aprendendo programação agora enquanto ele é novo, há vários estudos que correlacionam aprender programação cedo com melhor índice de resolução de problemas, melhora da lógica, aumento do QI da criança. Então, eu acho que é muito benéfico para assim, qualquer criança, até se for seguir na área ou não, aprender pelo menos um pouquinho ali de programação. Até porque, Jonathan, o avanço da IA ele é sincero, né? Ele está ocorrendo. Então, eu acho que diversas profissões, se não todas, vão precisar ter pelo menos algum conhecimento ali, alguma automação com IA e ter um conhecimento de programação vai te fazer aprender isso muito mais fácil. Com certeza, com certeza. E assim, né, hoje o pessoal utiliza muito IA para programar, né, de fato, né? Mas se você não analisar o resultado que a IA lhe dá ali também, né, você não souber pelo menos no mínimo analisar o que ela te entregou ali e simplesmente só copiar e colar no seu código, rodou, manda para frente, né, aí não rola, né? Já peguei alguns casos assim, né, de algumas pessoas
trabalhando dessa forma, né? Primeiramente, não é nada profissional, né? Obviamente, também, em alguns casos, as pessoas foram demitidas, né? Mas por outros motivos também. Mas é uma grande ajuda, né? Aí hoje em dia, né? Até mesmo para a gente também, que já tem mais experiência, né? Obviamente, a gente utiliza também para algumas ideias, gerar alguns cenários, né? Gerar alguns testes também. E hoje em dia, eu acho que a TI em si não vai largar disso tão cedo, né? Dessa parte de inteligência artificial. Exato, acho que só tende a se tornar mais e mais presente na nossa vida, né? Eu Sim. acho que é realmente não mais o futuro, mas sim o presente. Pois, Jonathan, cara, muito obrigado mesmo por contar um pouco, compartilhar aqui conosco a sua história, cara. De verdade mesmo. Admiro muito, como eu disse, as pessoas que buscam algo mais na vida. Por exemplo, no momento lá, claro que na sua vida você sempre buscou mais, mas principalmente ali no momento de estar fazendo a faculdade, estar trabalhando, né, cara? Eu acho que eu admiro de verdade mesmo as pessoas que buscam mais. E se você quiser deixar aí algum recado para o pessoal que está assistindo a gente, o que é que você acha? Se o pessoal, por exemplo, muita gente que assiste a gente não necessariamente é da área, mas está pensando ali, está balançado. Então, se você quiser deixar aí um recado para o pessoal, cara, pode ficar à vontade. Beleza. Agradecer também a participação, né? O convite aí, vocês, né? Totalmente aberto aí também a participar novamente, se precisar. Assim, cara, tipo, acho que a galera não tenha medo, né? Experimente, né? Encare um pouco, teste, né? Acho que o que não vale é você desistir sem nem ter tentado, né? Não é fácil, né? Então, tipo assim, uma filosofia minha é que eu não acredito nessa galera que te promete, tu vai virar programador em 3 meses, 6 meses, né? Acho que isso não existe, né? Acho que, obviamente, como eu falei, tem gente que tem uma aptidão de realmente aprender muito rápido, né? Mas de praxe, cara, é muito esforço, né? Estude, se você realmente quer seguir isso, né? Mete as caras, né? Nos estudos, né? Acredite em você mesmo, né? E bola para frente, cara. Assim, o network também é uma coisa muito importante. Então, você tá em comunidades, né? Tá acompanhando a galera também que já é da área, né? Acho que é muito importante também para você ir conhecendo um pouco também do mercado em si, né? Então, abraça o mundo aí, mete as caras. Se não for para não dar certo, não vai dar. Mas acho que só vale se você tentar, né? Com certeza, cara, com certeza. É o que a gente sempre fala aqui. Se você quer mesmo, você tem que ir atrás. Realmente não vai cair do céu. Não tem esse mundinho fácil aí de, olha só, aqui em pouco tempo você vai aprender. Eu acho que você tem que seguir o caminho de realmente buscar mesmo e querer mais, como foi o seu exemplo aí. Então, cara, muito obrigado, John. Tamo junto mesmo e valeu. Valeu, Saulo, obrigado, cara.